Eu acho que é meio que pelo Brasil todo que está quente, né? Um sábado, final de novembro, aí bem quente. Então, boa tarde para todos. Obrigada por estarem presentes. Esse momento é um momento, assim, cujo objetivo é a gente socializar as ideias que a gente pensou para trabalhar conteúdos de grandezas e medidas na educação básica, tá? Podem ficar bem tranquilos, tá? O objetivo é a gente se conhecer um pouco, conhecer a realidade de cada um, né, do seu lugar, a Gabriela lá do Rio de Janeiro, eu aqui do Rio Grande do Sul, né, e os colegas, cada um de um lugar. Então, é uma apresentação para ser rápida, de 5 minutos, falando os pontos principais que a gente entenda a atividade que vocês propuseram, tá? Então, eu quero saber se a gente faz por ordem de chegada na sala, ou como que vocês pensam. Diego, pode ser você? Eu acho que você foi o primeiro a chegar. Oi, prof. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Diego. Boa tarde a todos os colegas. Prazer, Diego. Nosso trabalho é eu e a Dani, né? Somos colegas. Legal! Uhum. Da onde Isso. vocês são? Primeiro fazem uma rápida apresentação. Então tá. O meu nome é Diego, eu sou professor do ensino fundamental da rede pública aqui de Cachoeirinha e de Capela de Santana, de matemática. Trabalhei muitos anos com a disciplina de física, que foi a minha primeira formação, né? E depois eu migrei para matemática. Muito legal. Aqui de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Isso. Uhum. Eu moro em São Leopoldo, né? Mas eu leciono em Cachoeirinha. Tá certo. E tu, Dani? Não estamos te ouvindo, Dani. Se eu ligar o microfone, ajuda, né? Ajuda! Eu sou de Porto Alegre, cidade vizinha de Cachoeirinha, então, né? Trabalho aqui no município de Porto Alegre também, com as séries finais do ensino fundamental. Já faz uns 5 aninhos. Estamos aí fazendo a especialização para melhorar um pouquinho nas práticas do dia a dia. Muito bem, ótimo. Então, vocês podem começar. Vocês têm alguma coisa para apresentar? Algum slide? Então, pode ficar à vontade. Eu vou compartilhar a apresentação aqui. Eu não sei, se para vocês o ventilador está fazendo barulho, porque aqui também está quente, eu também estou com o ventilador ligado. Não? Tranquilo? Tá, então vou tentar compartilhar aqui. Assim como a colega, eu também fico nervosa, assim, quando eu vou apresentar, né? Porque como a gente apresenta pouco, a gente acaba que cada vez que vai apresentar uma novidade. Pode ficar tranquila, que somos todos de casa, tá? Tá. Literalmente estamos todos em casa. Geralmente a gente tem mais facilidade para falar com o aluno, né? Com o professor, a gente... No particular. Mas, assim, a ideia, Dani, é socializar, tá? Não tem certo ou errado, cada um apresenta o que fez e a gente, se for necessário, comenta alguma coisa. Inclusive, eu peço, assim, que quando se quiserem comentar ou contar alguma ideia, né, que o colega trouxe, bem sucintos para a gente não se delongar muito, mas podem ficar à vontade, tá? Tá bem. Então, passo para vocês dois. Então tá, eu posso começar, então? Vamos lá, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Podemos começar. Agora eu não estou mais enxergando vocês, eu só vou passando a apresentação aqui, tá? Tá legal. Eu tô com o meu computadorzinho aberto para enxergar, porque eu tive que ligar no celular, não sei porque eu não consegui ouvir o som no computador aqui, então ficou pequena a tela para mim, tá? Bom, então nosso trabalho, né, a gente conversou, eu e a Dani, nós procuramos trazer o conteúdo relacionado, como eu trabalhei muito tempo com a disciplina de física e também eu sentia a dificuldade dos alunos a trabalhar, a compreender corretamente o que era grandeza e unidades de medida, né, trabalhando com funções afins, função de primeiro grau, geralmente com os alunos do nono, a gente, né, junto pensamos em trabalhar a função horária das posições em sala de aula,
e aplicar ela lá no 9º ano, né? Como é uma função afim também, então nós utilizamos como objeto de conhecimento ali medida de tempo, tá? Para conversão de unidades e funções variáveis, né? Utilizamos a habilidade 3 e 6 do 9º ano da BNCC, onde fala a 6 sobre resolver e elaborar problemas de grandezas de medida envolvendo conversão de unidades, e também a 3 que fala que é interpretar e resolver problemas que envolvam funções no contexto de situações de movimento, né? Tentar fazer um trabalho interdisciplinar. Eu achei que seria mais interessante a gente pensar desse modo, né? Os nossos objetivos de aprendizagem seria compreender e utilizar a função horária das posições. Eu acho que esse é o principal, né? A gente também colocou que é realizar as conversões corretas e tudo, né? Resolver os problemas envolvendo, né? Como recurso didático. Oi? Não está passando os slides de vocês. Não? Ah, tá, não. Desculpa, então. Agora sim. Agora está no então terceiro. Parou então ali? É que tá bem pequeno para mim aqui. Tá, parou no... Terceiro. Resolver problemas. Resolver problemas. Ô Dani, vai para recursos didáticos aí, por favor. Consegue chegar? Isso, né? Sim. A gente assim pensou... não aparece? Tá, agora tá aparecendo. Tá. Para mim aqui tá. Recurso didático, quadro, lousa digital, né? Algumas fichas de atividades impressas. A gente pensou, a Dani teve uma ideia muito legal para fazer, depois ela vai conversar sobre uma aula mais prática, lúdica com eles também, né? E o desenvolvimento da atividade seria basicamente, a gente faz uma introdução, né, do conceito. Poderia ser um problema, a gente pensou assim, de repente lançar um problema quando um carro diz que anda a 72 km por hora, né? O que isso quer dizer, né? O que quer dizer essa grandeza e essas unidades que tem, né? Porque uma das dificuldades que a gente encontra por vezes eles entenderam, a gente como entra com física, o conhecimento de sistema internacional de unidades e a partir disso aí no 9º ano eles já se familiarizando com esses conceitos, né? E a partir desse diálogo, escrever a equação no quadro, fazer uma comparação da função horária das posições junto, para eles entenderem que isso é uma função, né, parecida com aquela y igual a x mais b, coisas desse tipo, né? A gente tem essa relação com eles, né? E a partir disso a gente explica um exemplo, né? Por exemplo, aqui a gente colocou um exemplo de um ciclista que tem um percurso A, que ele faz de 500 metros, né? A velocidade dele está em quilômetros por hora, né? E eles entenderem nesse conceito que se tu tem ali unidade de metros e unidade de quilômetros, para que tu possa elaborar o teu cálculo, precisa trazer elas para as mesmas unidades, né? Daí até eu coloquei a resolução, não vou ficar explicando toda a resolução para não estender muito. Tu já quer apresentar todo o trabalho sozinho. Eu já estou no exemplo, não? Não, acho que ainda não, né? Dani, passa mais um para mim aí, mais um slide. Não mudou agora quando eu mudei? Não, travou? Isso, agora é contigo, né, Dani? Comigo. Tá, bora então. Tá, então vamos lá. Como exemplo aqui, né, a gente pensou então começar com resolução de um problema, né? Então ali, quando um carro diz que anda a 72 km por hora, o que quer dizer? Né, e daí vai aparecer ali as unidades de medida, né, de distância, de comprimento e de horas, e daí a gente vai sondar, né, com esse exemplo no quadro, sondar, para ver o que os alunos nos trazem, né, que vai surgir metro, quilômetro, e daí a gente já vai começar a relacionar, né, qual é a relação que eles têm, né, e hora também vai aparecer, hora, metro, minutos e segundos, e a gente já começar a fazer essa relação. E para exemplificar bem aqui esse exemplo esse problema da velocidade aqui, eu pensei em a gente fazer uma abordagem prática em sala de aula, de dar um tempo em segundos para eles, para ver quantos passos um aluno, numa velocidade lenta, consegue dar naquele tempo. E a partir disso a gente fazer e colocando proporções assim na sala, no quadro, né? Tipo, se o aluno deu em 15 segundos, 5 passos, né? Em 30 segundos, quantos passos ele vai dar? Para a gente poder ver quantos passos por minuto, e depois fazer com eles desenvolver o pensamento de quantos passos por segundo ele vai dar,
né, para eles entenderem essa razão, essa comparação aqui que está sendo feita, né, de quilômetros por hora, né, e daí entrar aqui também na comparação, né, dos tempos ali de hora, transformar em minutos, as transformações, né, de minutos em segundos, de quilômetros em metros, né, já começar a desenvolver esse pensamento ali, a partir desse exemplo. Então, essa parte seria a do diálogo, né, e aí, a partir disso, se introduz ali a função, onde eles vão ver esse monte de letra, né? Eu gosto sempre quando aparecem as letras que eles se apavoram, o que é isso, né? E começar a exemplificar em questões práticas ali, explicando, né? O que é o ST, o S0, né? A posição final, final, mais esse VT. E exemplificar bem, a tabelinha estaria exemplificando né, a velocidade vezes o tempo. O que está implicando aqui, né? O quanto a mais o carro vai andar além do que ele estaria. Tudo isso seria representado numa tabelinha no quadro, para que eles fossem entendendo, né, o conceito que está sendo trabalhado. E para isso também, né, já explicando ali a questão da transformação das unidades, né, de medida, para a questão de dar sempre a resposta dentro do que foi solicitado no problema, né? Nesse problema aqui, na verdade, foi só um exemplo para a gente esmiuçar um pouquinho a razão, né? Mas também é importante dar resposta dentro do que foi solicitado na questão. Então, depois disso vem o exemplo, né? Que era o que o Diego já estava falando ali, né? De um ciclista inicia o seu percurso a 500 metros do ponto de referência de origem. Ele pedala com velocidade constante de 18 km por hora, determine a sua posição após 40 segundos, usando a função horária da posição. O slide passou aí para vocês? Sim, oi? Daniela. Sim, tá. Então, ali fazendo a conversão das unidades, né? Nesse momento, a gente já vai ter todas essas conversões ali no quadro, né? As equivalências, na verdade, né, para a gente fazer as conversões e começar a desenvolver com eles, né, tudo com a participação deles, trazendo o que eles estão entendendo, né, a aula, ela sempre acaba acontecendo através de uma troca e do que vem acontecendo, né. Mas o que eu achei legal, assim, foi na introdução a gente fazer essa planilhazinha para eles entenderem ali a questão da razão ali da velocidade. Então, aqui, né, usando ali fazendo a transformação, conversão das unidades, 18 km por hora, né, fazendo a multiplicação por 1000, porque em cada quilômetro tem 1000 metros, transformando ali a hora em segundos, para depois, então, poder calcular. E aplicar a função, né. Se partia a posição inicial era de 500, né, de 500 metros, isso, acrescentando o valor ali percorrido, daria a posição final. O tempo ali de segundos. Então, aqui refletiria com eles a importância da escolha correta das unidades, a interpretação dos resultados e a verificação da coerência do valor encontrado, né? Se a posição aumenta e se condiz com o tempo da velocidade, que também aquele exemplo já estaria auxiliando eles a fazerem essa reflexão, né? De que quanto mais rápido andar, também vai aumentar a quantidade de passos que ele vai dar naquele determinado tempo. A avaliação, então, seria diagnóstica, né, na identificação dos conhecimentos prévios sobre as unidades de medidas, formativa, né, o acompanhamento da resolução das atividades em grupo, verificando se a compreensão do uso da função horária, e somativa, né, nas entregas das fichas, contendo os cálculos completos e as justificativas.
Então, nos critérios avaliativos ali, correção das conversões de medidas, aplicação correta da função horária, clareza nas explicações e raciocínio e coerência das respostas finais. Não sei se quer complementar com alguma coisa, Diego. Não, acho que era isso. Uhum. Tá, ótimo. Dentro daquilo que a gente construiu. E o trabalho, às vezes, a gente mora em cidades diferentes, né? Então, tudo que a gente faz é através do WhatsApp, dos e-mails, né? Mas eu acho que deu tudo certo. Obrigado, Dani. Obrigado, professora. Muito legal. Muito legal o trabalho de vocês, fazer essa interdisciplinaridade, né? O Diego traz a experiência dele como já ter sido professor de física e une, né, com a função afim, uma aplicação física e que trabalha as unidades. As grandezas e medidas são muito importantes nas ciências aplicadas, né? Na física, na química, na biologia. Então, muito boa a ideia de vocês, a proposta de vocês, trabalhar lá na função afim, a função do primeiro grau, a equação horária de velocidade, tá? Parabéns. E sim, é um desafio a gente trabalhar à distância, né? Estudar à distância é um desafio, e a gente quis fazer esse momento síncrono para a gente se aproximar um pouquinho, tá? Tá ótimo. Obrigada, Daniela e Diego. Obrigado. Vocês querem comentar alguma coisa? Boa tarde a todos. Boa Realmente tarde. é uma satisfação imensa participar dessas aulas, dessas reuniões síncronas, né? Em que sempre é um desafio, né? São novas aprendizagens. Eu faço parte de outro grupo, né, do Instituto Federal aqui de Alagoas, falo de Maceió. Eu estou lá com o pessoal do ensino médio e licenciatura, e sempre quando a colega, acho que eu creio que foi a Dani ou foi a Gabriela, não sei, que estava nervosa para apresentar, então isso realmente surge, essa ansiedade, né, esse nervosismo, que eu confesso também que eu estou nervoso, mas enfim, é sempre gratificante participar dessas aulas. Muito bem, isso aí. Quem quer ser o próximo? Pode ser você, Gabriela? Pode, claro. Tá bem. Antes de começar, eu queria parabenizar os amigos que apresentaram agora, né? Eu não trabalho hoje atualmente na área de matemática, não sou professora de matemática, sou professora de língua portuguesa, mas é muito legal quando a gente traz essa aplicabilidade para o aluno, né? Porque geralmente eles perguntam, para que eu vou usar isso? Como que eu uso isso? Como que isso é aplicado no dia a dia? E aí, quando você traz uma atividade dessa para dentro da sala de aula, que você mostra, olha, dá para poder fazer essa conversão com algo do dia a dia, isso é muito legal. Acho isso muito bacana. Eu vou tentar espelhar aqui, eu acho que eu não vou conseguir ver vocês, mas o importante é que vocês consigam ver a apresentação e vocês me confirmem se está aparecendo certinho. Tá bem. Tá aparecendo? Sim. Uhum. Eu só não vou estar vendo vocês aqui. Bom, a minha ideia é trabalhar com uma atividade de medidas de comprimento através de estimativas. Então, serão para cálculos de áreas, né, com o objetivo de trabalhar passos, de trabalhar pegadas, e depois fazer essa conversão por medidas padronizadas. Então, a gente vai utilizar tanto medidas não padronizadas, como medidas padronizadas, né, para ter o resultado final exato. Então, o nosso objeto de conhecimento vai ser obter medidas de comprimento através de estimativas. A habilidade da BNCC trabalhada vai ser a 05 de Matemática 19, que diz que resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, reconhecendo as transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Essa atividade ela foi pensada para alunos de 5º ano, tá? Deixei aqui 3 objetivos de aprendizagem com essa atividade, que seria fazer estimativas utilizando estratégias pessoais, estabelecendo relações entre as unidades usuais de medida de comprimento,
comparar suas estimativas com as medidas reais, no caso dos alunos, né, fazer essa aplicabilidade, analisando a precisão alcançada e justificando seus procedimentos, estabelecer relações entre as unidades de medidas usuais em centímetros e metros, ao analisar e resolver situações, problemas envolvendo esses comprimentos. Os recursos que serão utilizados para resolver essas situações serão os probleminhas, então os alunos receberiam cardzinhos com as situações, problemas, né? Uma caixa de papelão, pode ser de sapato ou de qualquer outra matéria, retalho grande de tecido ou folha de papel craft, lápis, caderno, régua, borracha e trena, para medida padronizada. Bom, a gente iniciaria essa atividade justamente fazendo a eles o questionamento de se daria para descobrir algo de alguma coisa sem utilizar uma régua, sem utilizar uma trena, ou sem utilizar recursos que normalmente nós utilizamos padronizados, né? E a partir de então, utilizar ferramentas como passos, pegadas, etc., para fazer uma estimativa, um palpite de quanto que daria aquele objeto em centímetros. Claro que cada pessoa vai ter um tamanho de palma ou de pegada. Então, eles fariam essa comparação entre eles, o que seria bem legal. E aí, para desenvolvimento dessa atividade, a turma seria separada em grupos, né? E cada um receberia 3 tipos de objetos, como, por exemplo, uma caixa, uma mesa e um caderno. No caderno, eles registrariam as estimativas de comprimento de cada coisa, o quanto eles acham que tem metro ou centímetros ou pegadas, deixaria ali anotado, e justificar como que eles fizeram para chegar àquela previsão. O próximo passo seriam que eles iriam utilizar as referências corporais para fazer essas medidas, né? Então, o quanto eles acham que tem ali no palpite, depois fazendo as medições com os recursos não padronizados, e depois a medição exata. Então, a gente utilizaria régua, metro ou trena, de acordo com a escolha do aluno, de acordo com o tamanho do objeto, tá? E aí eles registrariam essa medida real ao lado da estimativa, e depois fariam o cálculo da diferença entre o quanto havia dado inicialmente, né, que eles haviam feito de estimativa, e o resultado depois com... me fugiu a palavra agora. E o resultado depois do quanto deu após essa medição. Então, eles fariam a diferença, né? Subtrariam um número pelo outro, para verificar essa margem de erro. E a quarta etapa seriam entregues os cardzinhos com as situações, problemas contextualizadas, para que eles pudessem resolver. Bom, para a conclusão, seria promover uma conversa com a turma, para verificar com eles quais estimativas foram feitas e estavam mais próximas da medida real. A segunda seria quais estratégias funcionaram melhor, as pegadas, a palma, e fazer essa comparação com recursos de medidas padronizadas, como a régua, que aí eu utilizaria o centímetro, o metro, enfim. E aí, em quais situações do dia a dia a gente poderia precisar estimar medidas, né? Tem até uma atividade que é bem legal, eu não sei se vocês já viram, que é um pote com vários elementos dentro, e aí geralmente pergunta quanto que vocês acham que tem aqui dentro? Quantos objetos vocês acham que tem aqui dentro? Pode ser bolinha de gude, etc. E é legal fomentar nos alunos esse tipo de curiosidade, né? E de trabalhar justamente essa perspectiva. Claro que é uma outra atividade, mas tem esse mesmo intuito também da estimativa. E aí, estimar, né, essa competência de aplicar esse conhecimento no dia a dia. E aí eu deixei aqui como um exemplo, atravessar a rua enquanto vem o carro, né? Como que isso funciona? O nosso cérebro ele vai trabalhando com estimativas. Agora eu consigo atravessar. Não, agora eu preciso aguardar um pouco, porque a velocidade do carro está passando muito rápido. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. E é legal as crianças verem como isso é aplicado na prática, né? E como que isso pode ser utilizado. Para além disso, compreender as unidades de medida e saber escolher qual instrumento seria adequado para medir o quê.
Então, isso seria muito bacana também. Então, por exemplo, eu vou medir uma sala de aula, quantos passos eu utilizaria para poder medir uma sala de aula? Ao passo que, se eu tenho um instrumento adequado, uma trena, por exemplo, para fazer essa medida seria muito mais rápida. Mas, se não tiver, o que eu posso fazer? E aí, utilizar o tamanho do pé, e fazer essa medição, a sala tem tanto, também seria algo legal. E aí, para avaliação e verificação da aprendizagem, seria avaliada a questão da participação nas discussões e nas etapas das atividades, a capacidade de justificar as estimativas utilizadas, os registros individuais nos cadernos, né, o que cada aluno percebeu, a anotação de cada aluno, a comparação entre estimativas e medidas reais, as resoluções das situações e problemas e a participação entre os grupos, a cooperação entre os grupos. E aqui eu encerro minha apresentação. Eu deixei 2 referências de como eu cheguei a essa atividade. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo. Muito legal, Gabriela, muito legal. Essa ideia de estimativa, acho que tu trouxe muito bem ali. Desenvolver a percepção das pessoas de quantidades, de Sim. distâncias, né? Até agora, hoje mesmo, eu vinha dirigindo do restaurante para casa, às vezes a percepção de se um carro está próximo, está distante, se uma vaga você cabe, você não cabe, né? E a gente faz isso o tempo todo, só que a gente não para pensar que isso é matemática. Exatamente. E a gente desenvolver atividades que desenvolvam nos estudantes essa habilidade, essa percepção, desde pequeno é muito importante, porque ela vai se aperfeiçoando com o passar da vida, né? Sim. Então, muito legal. Acho que tu trouxe, além daquela ideia que tu propôs, vários outros exemplos de possibilidades ali. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa do trabalho da Gabriela? Gostaria Ótimo. de dar os parabéns. Ótimo trabalho da Gabriela. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Vamos para o próximo. Quem quer ser o próximo? Acho que estava o Volmar na sala. Foi o próximo a chegar? Ou se não, quem quiser ser o próximo, fique à vontade. Fale, Matheus. Eu levantei a mão para perguntar se posso ser o próximo a apresentar. Pode ser sim, querido. Se Então, apresenta antes. Tá bom, é porque eu cheguei, a aula já tinha começado, né? Aí vocês já tinham comentado, eu ainda não me apresentei, digamos assim, oficialmente, né? Apesar de já ter começado a dar a primeira apresentação, assistindo todos os colegas, e parabenizar a todos também, eles fizeram um trabalho excelente, com metodologias muito ativas, né? Muito do nosso dia a dia, muito aplicáveis, né? Sem precisar de muito recurso, né? Às vezes tem uma prática que angaria aí muita coisa para você poder fazer, às vezes um laboratório que a escola não tem, né? E acaba dificultando. Pois bem, primeiramente, boa tarde a todos, né? Me chamo Matheus Oliveira, estou falando aqui diretamente do Ceará. Eu já atuo na educação, acho que ano que vem completa mais ou menos ali uns 13 anos. Eu atuo no ensino médio. Aqui no Ceará, a gente tem as escolas chamadas Escolas Profissionais, né, as EPIs. É um programa de governo aqui do Ceará que começou ali no CID, mais ou menos em 2006. E essas escolas, elas estão, a cada ano que passa, se expandindo ainda mais, né? Oferecendo aí o ensino médio integrado ao ensino técnico com estágio. O aluno que está no terceiro ano, ele faz estágio. Atuo na disciplina de matemática. Meu público-alvo são alunos de primeira série e alunos de terceira série, né? E esses 2 anos que eu atuo com sala de aula e também com o que a gente chama lá na escola de recomposição de aprendizagens. E é sobre essas recomposições de aprendizagens que eu venho
aí falar sobre o meu tema, né, da disciplina de unidades em grandezas e medidas. Posso espelhar a minha tela? Fique à vontade. Ótimo. Só me dê um feedback aí. Por favor. Estamos vendo a tua tela. Tá, então vamos lá. Desculpa que estava no finalzinho, deixa eu voltar para a tela. Então, pessoal, novamente, boa tarde a todos, tá? A minha apresentação, ela vai ser bem breve, sobre as nossas vivências, né, que a gente passa lá na nossa escola. E o que eu quero começar é falando o seguinte: o aluno, quando ele chega no ensino médio, obviamente, principalmente depois do advento da pandemia, ele chega com uma defasagem muito grande no ensino, né? Então, a gente pode observar que depois, mais ou menos, ali de 2022, ali em 2023, a gente pode observar lá na escola que a gente tinha que pegar a nossa carga horária e fazer uma espécie de divisão, onde teria a aula do plano anual da disciplina de matemática e, ao mesmo tempo, teria uma aula também dentro da carga horária de recomposição de aprendizagens, como é que funciona isso lá na escola, né? A escola, a gente faz uma prova diagnóstica no começo do ano, a gente divide esses alunos em situação muito crítica, intermediária e adequada, né? Dependendo do padrão das notas que eles atingem. Eles fazem uma prova diagnóstica de 25 questões, de conteúdo de matemática e conteúdo de português. E a partir daí, é montada esse plano de trabalho, né, chamado, em que a gente tem as recomposições de aprendizagens. E nessas recomposições de aprendizagens, a gente trabalha conteúdos bem basilares, né? A gente trabalha 4 operações, a gente vê como é que a aluno está, né? E posso dizer que, com toda firmeza, que hoje em dia existem muitos alunos que eles conseguem sair do ensino médio sem dominar as 4 operações. A gente vê isso de maneira muito latente, principalmente quando esses alunos vão fazer alguma avaliação externa, né? Seja um SAEB, os PAESAs, são as avaliações externas do nosso estado, também o Enem. Então, o que é que a gente busca? A gente busca essa equidade, né? Essa equalização desse ensino, para que esse aluno ele consiga ser tocado pela parte basilar de matemática. E dentro dessa parte basilar de matemática é que eu preparei aqui essa vivência, que é a prática pedagógica, que é medindo o mundo com o palmo. Inclusive, a colega Gabriela, se não me engano, que acabou de apresentar, ela também falou algumas metodologias que até elas casam um pouco com essa vivência que eu tive nas primeiras séries, no início do ano, né? Todo início do ano a gente faz essa vivência medindo o mundo com o palmo. E por que eu decidi falar sobre isso? Né? Porque muitos alunos que estudam lá na escola são de interiores da cidade. Interiores da cidade que eu trabalho, o nome dela é Quixeramobim. Então, existem alunos que são de interiores e os familiares, os pais, ali, os mais próximos, antigamente e até hoje, muitos não têm acesso a materiais de medidas mesmo, né? Uma trena, uma régua, e o que se ele utiliza mais lá, na maioria das vezes é o palmo, né? E o palmo ele serve para, sei lá, construir uma mesa, saber se alguma coisa vai passar por uma porta, né? Fazendo essa comparação, utilizando essa unidade, digamos assim, não muito usual, né? Uma coisa mais assim arcaica mesmo, assim, né? Dos primórdios. Então, quando esse aluno chega nessa recomposição de aprendizagem, principalmente na hora que a gente vai ver a parte de geometria, a gente vê as 4 operações, estudamos toda a parte de fração, conjuntos numéricos, a gente passa por essa parte basilar inteira, e na parte de geometria plana, onde a gente pega ali relações métricas, teorema de Pitágoras, eu sempre começo com essa prática pedagógica para ele utilizar o palmo, né? Tanto que
no início da aula, eu já aviso, olha, vamos guardar as nossas regras, vamos guardar aí os nossos treinos, né, tudo que você tiver de unidade medida, no compasso, vamos utilizar aquilo que está mais à nossa frente, as nossas mãos, né? Então, aí, a gente tem essa prática que tem na unidade de medida não padronizadas, né, no caso, o palmo. A turma sugerida aí, obviamente, essa dinâmica, essa vivência, ela pode ser aplicada, com toda certeza, no ensino fundamental, mas no primeiro ano do ensino médio, pelo menos na minha escola, onde os alunos chegam com muita defasagem, acaba surtindo efeito, sabe? E eu costumo fazer... Matheus, Oi? não passou o slide. Se tu passou, para nós não Não, passou. vou passar nesse exato momento. Ah, tá. E a duração de 2 aulas, né? Geralmente aí 2 aulinhas de 50 minutos. Bem, os objetivos da atividade dessa vivência, né? Seria compreender que existem diferentes formas de medir objetos, né? Exatamente essas formas não muito usuais, né? Não muito assim, digamos assim, não padronizadas, né? Experimentar a medição utilizando uma unidade não padronizada, que no caso é o palmo. O palmo e o que a gente chama de chave, né, quando a gente não consegue fechar um palmo em um objeto. Perceber que medidas feitas com o corpo podem variar de pessoa para pessoa, inclusive fazendo até um gancho aí, o que a Gabriela falou, né, que as pessoas têm diferentes tamanhos, de mão, de pé, isso acaba influenciando, e exatamente para o aluno saber que essas medidas não padronizadas, elas não podem ser tão, assim, oficiais, né, exatamente por conta dessa variação. E desenvolver a noção de comparação, estimativa e registro de medidas. As habilidades da BNCC, no caso, nossos objetos de conhecimento, né, nós temos aí a habilidade MA16, ele pega ali do ensino fundamental, que é estimar, medir e comparar comprimentos de objetos ou salas, usando unidades não padronizadas e padronizadas como metro e centímetro. No caso, a gente começa com as não padronizadas e depois a gente entra na disciplina propriamente dita com as medidas padronizadas, né, servindo como se fosse uma base. E o MA19, que é estimar, medir e comparar comprimentos usando unidades não padronizadas e padronizadas, né, centímetro, milímetro, com diversos instrumentos. No caso aí, o instrumento do palmo, né? O público-alvo, alunos das primeiras séries do ensino médio, e no caso específico de alunos do grupo de recomposição de aprendizagens, né, reforçando, né, que essa vivência é com alunos que estão em defasagem, né, a gente volta algumas casinhas, a gente recompõe a aprendizagem, para a gente poder seguir e buscar a equidade tão sonhada dentro de uma sala de aula. E a nossa atividade prática, né, medindo com o palmo, né, eu cobri um pouquinho aqui, mas não tem uma palavra depois. Então, a atividade, geralmente eu faço em dupla. Essas salas, elas têm um quantitativo médio, assim, de mais ou menos uns 20 alunos. Só a título de informação, né, as nossas turmas, elas dispõem de 45 alunos por turma, né, e essa turma é dividida em 2. Fica um professor de matemática com alunos no nível intermediário e adequado, e fica outro professor, no caso eu, com esses alunos que estão em situação crítica e muito crítica. Lembrando que essas nomenclaturas são nomenclaturas do próprio Estado, né? Elas chegam para a gente via CRED e a gente adequa dentro do nosso espaço de educação. Então, as duplas, elas irão medir com o próprio palmo. Então, os objetos de sala de aula, né? A gente tem carteira, a cadeira, né? A mesinha ali, junto à cadeira, capa do caderno, a porta da sala, a altura da largura, quadro e um livro escolhido. Então, é uma atividade que acontece geralmente no laboratório de matemática, então a gente divide a turma, fica uma turma em sala e outra turma no laboratório de matemática. Um laboratório maior, a gente tem mais ou menos umas 25 mesas lá, cadeiras para os alunos, a gente trabalha com mais ou menos 20 alunos, então eles ficam em dupla, ali é um momento bem, digamos assim, até de confraternização, porque eles ficam rindo, eles ficam perguntando, o palmo deu quantos palmos tu conseguiu medir o quadro, e quantos palmos tu conseguiu, né, se foram palmos fechados ou foram chaves, e eles vão anotando no caderno todos esses resultados que eles vão, né, pegando para poder fazer esse compartilhamento no momento oportuno, né, que geralmente é na segunda aula. Então, na comparação de resultados, né,
Após medir, orienta-se a comparação. Por que a medida da carteira ficou diferente entre vocês? Então, quando eles comparam, eles começam a ter esse primeiro start, essa primeira noção de que as medidas não padronizadas, elas não podem ser utilizadas como medidas oficiais exatamente por essa diferenciação, né? E a segunda indagação, o objeto mudou ou o que mudou foi o tamanho do pau, né? Então, é a partir disso que a gente quer o quê? A gente quer que o aluno tenha essa noção intuitiva dessa medida. Então, para ele chegar nas medidas padronizadas e saber, bom, um metro é tanto, um centímetro é tanto, e fazer as devidas conversões, né? Então, aqui o aluno percebe exatamente que as unidades não padronizadas criam resultados diferentes, introduzindo a necessidade de medidas padronizadas, como centímetro, metro, e toda a tabela lá de conversão. Então, o fechamento da aula, ele ocorre pela pergunta final. Seria justo usar o palmo para medir terrenos, roupas ou móveis? Né? Então, a gente chega nessa situação exatamente para entender que as medidas padronizadas são o que tornam as medidas de área legais, as medidas de comprimento, quaisquer que eles forem trabalhar, né? A área, o perímetro, né? Das figuras planas, das figuras, no caso do volume de figuras espaciais, enfim, essa é a unidade de medida. Então, com isso, os alunos compreendem que as medidas padronizadas surgiram para garantir precisão e justiça. Obviamente, a gente não pode descartar, né, muitas medidas não padronizadas, principalmente quando a gente não dispõe em um momento oportuno assim, de uma régua para fazer uma medição rápida, né? Eu não sei se vocês já se pegaram nessa situação, onde você está em um campo, experimentando uma roupa, né, quando você não tem uma régua, não tem lá a tabela das medidas, você pega uma coisa não padronizada, lá um palmo, uma chave, um pescoço, para medir uma medida de uma calça, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, após esse fechamento de aula, nas aulas seguintes, né, que eu coloquei até como fechamento aqui, mas é um spoiler, digamos assim, para as próximas aulas, são esses elementos fundamentais para as demais aulas de recomposição. O estudo da geometria plana, pode colocar também teorema de Pitágoras, as relações métricas, né? Essa massificação das unidades de medidas mais usuais, como centímetro, metro, etc. E como também entender métodos usuais e não usuais em questões problema. Né? Inclusive, tem um colega meu que é da matemática também, ele foi fazer uma prova do Profimate, do mestrado, e ele usou a tampa da caneta para fazer lá uma medida de uma figura, porque lá ele não lembrava na hora, e ele fez a comparação com a medida da caneta e acertou a questão. Então, quer dizer, ele usou algo não muito usual e conseguiu, pela observação e pela lógica, obviamente, usando raciocínio, fechar e acertar a questão, né? Então, com esse fechamento da aula, né, eu termino aqui a apresentação, mas é um momento digamos assim, que gera novos capítulos, né? Porque eu começo com essa vivência e o ano letivo ele começa também ali por volta de fevereiro e a gente vem colhendo os nossos resultados aí até o finalzinho pelo menos até o dia 20 de dezembro, né? Com essas recomposições, que é quando a gente encerra o ano letivo. Tá certo, Matheus. Então, essa prática tu aplicaste em sala de aula, tu já fizeste? Isso, fiz, sim. Eu faço nas primeiras séries, geralmente quando os alunos eles chegam na escola, né? Porque depois que a gente faz a nossa prova diagnóstica, a gente tem os nossos resultados, que a gente começa a trabalhar, na parte de medidas, eu sempre começo com essa Tá certo. Muito bem, muito interessante. Nós não conseguimos ver os teus slides, ficou no primeiro tempo inteiro, mas deu para acompanhar tranquilamente o teu trabalho, tá? Muito bem. Vamos para o próximo. Quem chegou aqui? O Volmar, a Sandra. Eu posso apresentar, se for o caso. O Ranieri também pode ser, então apresenta. Só a gente procura em ser sucinto, 5 minutinhos, no máximo 10, tá? Não vamos passar muito disso. Fica à vontade, Ranieri.
Estamos vendo a tua tela, só que tu quer por... Isso aí. Agora sim. Dá para perceber agora? Não caiu fora. Aí, de novo. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Ranieri. Na verdade, eu sou meteorologista, né? Tenho um curso de formação superior, mas resolvi, depois de uma pesquisa, fazer licenciatura em matemática. Terminei recentemente em matemática, na licenciatura em 2024, onde nós fomos visitar um colégio onde fizemos alguns testes em que, numa determinada escola, alguns alunos, quando entregamos as avaliações, alguns, mais da metade, não sabia ler, era do 6º ano fundamental. Então, aquilo ali me chamou a atenção, eu disse, não, vou fazer licenciatura em matemática para tentar, algum dia, alguma vez na vida, tentar melhorar esse aprendizado. E assim eu fiz, e assim hoje eu estou fazendo essa licenciatura, que está sendo um grande aprendizado. Pois bem, a nossa componente, né, práticas docentes para o ensino de grandezas e medidas, como o tema principal da aula, dando continuidade à nossa aula, que será grandezas e medidas no cotidiano. Então, temos aí a unidade temática como grandezas e medidas, objetos de conhecimento, que será a nossa aula de hoje, que é o comprimento e volume, unidades de medida e conversão entre elas, e tendo como habilidade resolver problemas envolvendo grandezas e medidas, utilizando estratégias diversas, como estimativas, arredondamentos, conversões de unidade de medida e cálculos mentais. E o 6º ano. Tendo como objetivos compreender o conceito de grandeza e medida, identificar e utilizar diferentes unidades de medida no cotidiano, e, por fim, resolver problemas simples envolvendo a conversão de unidades. Tendo como recursos a régua, a fita métrica, o livro, uma garrafa, caixas, para que possamos realizar nossa atividade, né? Até a tabela de conversão de medidas, o quadro, a lousa e folhas de atividade impressa. Então, quanto ao desenvolvimento, então, quais grandezas medimos no dia a dia? Então, podemos, no nosso cotidiano, medirmos várias grandezas diferentes, como comprimento e volume, tendo como comprimento o que usamos para saber a altura de uma pessoa, o comprimento de uma mesa, ou a largura daquela determinada porta da nossa sala. Quanto ao volume, é o espaço que um objeto ocupa, ou a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, como o volume de uma caixa de leite, uma garrafa de água, etc. Tendo como desenvolvimento, onde serão divididos as turmas em pequenos grupos de 3 ou 4 alunos, distribuir os objetos e instrumentos de medida, propor desafios, que é medir o comprimento de um livro, a capacidade de um copo, a quantidade de um leite de fato naquela caixa de leite, pedir que todas aquelas medidas elas fossem registradas em uma tabela e que convertam para outras medidas, sendo centímetros para metros, centímetros cúbicos para litro, e, por fim, discutir coletivamente as diferenças e a importância dessas conversões. Como fechamento, sistematizar os conceitos trabalhados, realizar perguntas rápidas para verificação e compreensão, e, por fim, concluir com a importância das medidas dessas variáveis na vida cotidiana. Tendo como descrição e o desenvolvimento, né, a estratégia que a aula será prática e interativa com o uso desses materiais citados acima. A metodologia será trabalho em grupo, estimativa, medição e conversão de unidades, e, por fim, os alunos realizarão medições, que eles registrem esses dados, discutam sobre essas diferenças e aprendam a converter tais unidades. A avaliação, ela será por observação direta do envolvimento dos alunos por equipe, o registro dessas medidas e conversões feitas nas atividades, e que, por fim,
nós faremos perguntas orais para verificar a compreensão dos conceitos que foram atribuídos a todos eles. As referências que foram utilizadas é do Bianchini, né, e do Iese, e temos dois exemplos práticos, que, no caso, o objetivo em si é aplicar esses conceitos para a fixação desses assuntos. No caso, como eu disse anteriormente, que a equipe será dividida em grupos, serão fornecidos régua, fita, e que eles registrarão todos esses cálculos, né, e socializar esses resultados com os demais. Então, um cálculo simples, ele quer saber quanto que tem esse comprimento deste livro, onde tinha lá 25 centímetros, e que eles fizessem essa conversão para metro. Então, foi dado lá aquela tabelinha de conversão, em que eles fizeram todo esse procedimento e que acharam de 0,5 metros. Quanto ao volume, pegamos uma caixa de leite, né, ou um suco achocolatado de forma retangular, e que eles medissem, através de uma régua, o comprimento da caixa, a largura da caixa, a altura da caixa, e assim, através da fórmula, que é o comprimento vezes a largura e a altura, eles possam calcular. Então, consequentemente, foi feito isso, passado o exemplo, onde temos uma caixa de 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Eles calcularam, onde eles acharam 6.000 centímetros cúbicos, imediatamente eles transformaram para 6 litros aquela caixinha de leite. E, por fim, temos mais um exercício para que eles façam em casa, mais para fixação desse assunto, onde eles terão uma caixa de suco de 15 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, onde eles irão calcular o volume dessa caixa em centímetros cúbicos e que também façam o cálculo em litros desse suco nessa caixa. E, por fim, obrigado. Muito legal, Ranieri. Eu acho que a proposta é para o 6º ano, né? Com materiais manipuláveis, pegando os objetos, fazendo as medições e trabalhando as transformações aí com auxílio da tabela, mas com uma parte prática antes, visual, que para a 6ª série é o adequado, né? E aí, depois, com o passar do tempo, os alunos conseguem já sair do manipulável e ficar só no abstrato, né? Mas já tiveram essa experiência. Muito jóia. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos para os últimos trabalhos, então. Sandra ou Volmar? Quem de vocês quer ser o próximo? Tá me ouvindo? Pode ser, Volmar. Sim. Vou tentar aqui compartilhar aqui. Estão conseguindo visualizar? Sim, Volmar, vemos bem teus slides. Então, a minha atividade foi basicamente na linha do raciocínio do Ranieri e dos demais colegas, com relação às unidades de grandezas, para identificar. É um trabalho prático, né? Meu nome, antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Volmar, eu estou em sala há 1 ano, comecei agora, a partir de um sonho que eu tinha de atuar como professor, como docente, né? Então, acabei realizando, me inscrevi e estou trabalhando na área, com os anos finais, 6º a 9º ano. Mas a minha área específica, há 15 anos, eu trabalho como mecânico de manutenção industrial. Trabalho aqui em Santo Ângelo, uma indústria, já faz mais ou menos 10 anos dentro dessa indústria já, com manutenção.
Mas, enfim. Vamos Que lá. bom, Valmar. É bem interessante, você vê, já é a terceira ou quarta pessoa que diz que tinha uma formação inicial e depois veio para a licenciatura, né? Tínhamos um físico, que depois fez matemática, o Ranieri, que era meteorologista, depois fez matemática, você, que era da mecânica, da manutenção, fez matemática. Muito legal isso, muito bom. Isso. Continuo trabalhando como mecânico e atuando como professor. E na mecânica usa-se muito essa área de grandezas de medidas, né? Beleza, né? Para tudo, né? Mensurar tudo, né? Bastante práticas que a gente tem que fazer criar, né? Desenvolver coisas, né? Então, no dia a dia. Eu tinha feito uma atividade com o 6º ano, com essa mesma prática aqui que eu fiz, só que agora eu fiz para o 7º, que é sobre grandezas e medidas, habilidade F7 MA29, resolver e elaborar problemas envolvendo medidas. 7º ano. Que seria o quê? Identificar situações cotidianas e selecionar unidades e instrumentos adequados. Reconhecer a aproximação das medições e resolver problemas envolvendo os dados medidos. Os mesmos recursos que a gente utilizou, para não fugir do cotidiano, além do cotidiano, fugir do que é das medidas reais, né? Fita métrica, régua, trena, balança, cronômetro, copo, jarra, termômetro e fichas e caderno para registro. Então, o desenvolvimento da atividade foi propor uma roda de conversa inicial com introdução sobre as unidades de grandeza, laboratório e criei um grupo rotacionado de 4 estações de medida. Um grupo trabalhou sobre comprimento, outro sobre massa, capacidade e tempo. O intuito também era trabalhar as estimativas, né? Tudo aquilo que a gente tem de forma, tipo, nós falamos agora, ouvimos os colegas falar sobre o palmo, né? Como mensurar um palmo. Essa semana eu tive uma atividade de recomposição com os alunos do 7º ano. Daí eu propus uma atividade sobre o palmo. O palmo lá do Joãozinho era 20 centímetros. Quantos palmos lá? Tipo, era 5 palmos para medir a janela lá. Quanto que dava? O aluno não sabia, me questionou o que era palmo, como fazia. Então, para ver a importância da prática com atividades com essas estimativas, né? No desenvolvimento, no decorrer das aulas, né? Porque é aquilo que eles conseguem observar de forma prática, é o que eles conseguem gravar. Tipo, se tu deixar só atividade, só a aula rotineira, né? Tu sai daquele contexto, eles não gravam. Mas eu fiz a mesma atividade com o 6º ano e eles gravaram, tipo, mensurar uma classe, uma cadeira, o chão com o passo. Então, eu acho que essa criação das estações de medidas, cada um trabalhar o comprimento, a massa, a capacidade, o tempo, e eu fazer com que cada grupo vá em cada estação e cada um troque essas ideias de como fazer, o que fazer, como pesar, como mensurar o peso aqui, quantos quilos mais ou menos, quantos centímetros dá o palmo. Isso é interessante, isso que é o que fica gravado, marcante para eles, né? A avaliação, daí eu utilizei a observação participativa e análise das fichas de atividades. E daí eu propus um problema individual elaborado pelo aluno no final da atividade. Desculpa que meu cachorrinho está meio agitado.
E aí algumas referências. Nem não nos atrapalhou o cachorrinho, Volmar. Mas muito interessante, e eu acho que uma coisa que tu trazes é assim, ó, as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas de hoje, elas me parece que têm um cotidiano, um ambiente mais restrito. E aí, às vezes, o que é óbvio para nós, professores, nem sempre é óbvio para o estudante, né? Então, às vezes, palmo, né? Não é um termo muito utilizado, né? A mão, mas o que é o palmo, né? A medida do palmo. Tipo, utilizei uma figurinha, uma imagem para uma janela, e era e aquele probleminha ali, pergunta simples. Para medir, 1 palmo vale 20, mas quanto é 5 palmos? E já tem a dúvida, né? E não foi um aluno, né? Que me chamou a atenção, né? Então, é interessante, né? É aquilo que eu acho que não sei, não me recordo se foi o Diego ou o Matheus que trouxe. Vocês estão me ouvindo? Sim. Que os alunos estão com muitas dificuldades. Alunos, às vezes, saem do ensino fundamental sem saber direito o raciocínio das 4 operações, né? E esse é um exemplo, né, Volmar? Então, muito interessante fazer essas estações, né, onde os alunos passem em grupos, porque aí o pequeno grupo, um pode ajudar o outro no raciocínio de como fazer, todos experimentam tudo, e depois trocar as ideias, fazer as reflexões sobre o que mais foi mais difícil, o que foi mais fácil, o que cada um aprendeu, né? E aí vai se desenvolvendo os conceitos. E até para te trabalhar depois as conversões e coisas, depois que tu passou pela prática, daí tu já te abre a mente mais para poder desenvolver eles, né? A pensar, né? Perfeito, isso mesmo. Joia, Volmar, muito bom. Obrigado. Agora você, Sandra. Agora chegou a minha vez. Bem tranquila, tá? Então, vou me apresentar. Eu me chamo Sandra, moro em Chapecó, Santa Catarina. Eu, atualmente, já faz alguns anos que eu não estou em sala de aula, eu sou professora de iniciação tecnológica num centro de inovação e tecnologia. Então, eu tenho o meu público-alvo de alunos de 2º ao 9º ano. Não trabalho com as disciplinas, assim, mas acabo introduzindo a matemática de uma outra forma, né, de formas tecnológicas, entre outros, e fiquei por vezes me lembrando de quando eu sou pedagoga, né, então, de uma das áreas, e alfabetizadora, e fiquei pensando como eu poderia fazer uma atividade prática que envolvesse a temática, né. Na minha atual prática docente que eu tenho, eu não consigo fazer nada voltado diretamente em termos, né? Em termos. Porque como eu faço a iniciação tecnológica dos alunos desde o 2º ano até o 9º ano, diretamente teria que pensar um pouco melhor para poder fazer uma questão mais voltada para o ensino maker, né? Mas, indiretamente, a gente acaba trabalhando a matemática em todo o conceito dentro da tecnologia. Eu vou colocar aqui o trabalho que eu postei para vocês acompanharem, assim, o que eu pensei. E, diante disso, eu fiquei tentando buscar outras maneiras, porque, por exemplo, quando eu faço introdução dentro das planilhas eletrônicas, gráficos e programas que fazem essa conversão, que a matemática está ligada, como que eu poderia fazer isso dentro dessa proposta, no caso, para 2026, tá? Deixa eu ver aqui para mim apresentar, se acontecer alguma coisa, alguém me ajude, por favor. Eu realmente não parece. Eu tenho TAG, é um transtorno de ansiedade generalizada. Isso é terrível, tá? Terrível. Até que eu entro, às vezes, dentro da sala de aula, eu tenho um certo pânico. Depois que eu entro, já não sou mais eu, já sou outra pessoa, eu me transformo.
Eu não sei se é assim para vocês, mas para mim é bem delicado. Então, eu programei Estamos vendo bem teu slide, tá? Pode tá. se... Então, eu pensei numa atividade para o 5º ano. Deixa eu ver aqui. Para o 5º ano. Passou para vocês ali? Sim, Mara. Tá. Sandra. O assunto é volumes e capacidades. Introdução aos conceitos, como o professor falou, e eu me vi em cada fala dos colegas, eu me vi. Por quê? Porque eu tenho 220 e poucos alunos, 232 exatos, assim. Eu tenho alunos no 7º ano que não são alfabetizados, e eu entro com alfabetização dentro das tecnologias. Então, eu alfabetizo, faço a questão do letramento e faço a iniciação tecnológica. Fácil não é. Eu vi ali o professor falando, e quando fala para eles, observem o que tem aqui na sala que determina tal coisa. Eles olham e não conseguem identificar. Por exemplo, esses dias eu falei sobre padrões, a tomada, padrão, o carregador de celular, de uma certa, são padrões. Eles têm uma dificuldade de puxar o dia a dia deles, fazer essa ligação, porque está muito engessado neles esperar tudo do professor. E eu entro dentro dessa questão tecnológica para quebrar essa questão, que eles têm que usar a cabeça, que eles têm que procurar, que eles têm que ser, de certa forma, o protagonismo deles é se tornar em termos autodidatas, porque nem sempre o professor vai estar, a gente tem que cumprir um planejamento, então às vezes a gente não consegue atingir a todos individualmente para explanar melhor as dúvidas. Os alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos público-alvo da educação especiais, aluno público-alvo da altas habilidades e superdotação, que quando se fala em público-alvo da educação especial, se pensa mais nas pessoas com deficiência e acaba se esquecendo dos alunos que é público-alvo das altas habilidades e superdotação. Então, todas as falas eu fiquei me alimentando disso e puxando isso para o meu dia a dia. Então, a introdução dos conceitos de volume e capacidade, ele é muito real, porque a gente usa, desde que a gente acorda, a gente usa volume, a gente usa a capacidade quando toma café, mas fazer as relações das unidades e das medidas. Eles têm uma dificuldade enorme de assimilação, né? E fazer essa comparação e equivalência. A atividade específica que eu pensei, as habilidades aqui da BNCC, é compreender os conceitos fundamentais de volume e capacidade, diferenciar as finalidades, porque no 5º ano a gente entra mais como um complemento do percurso formativo deles, né, porque eles vão trabalhar de novo no 6º, vão explorar mais no 7º, como os colegas falaram, desenvolver um raciocínio espacial com a prática manual, né, olhando ali recipientes reais, e relacionar esses conceitos no cotidiano, porque essa é a nossa realidade, é fazer com que eles pensem para usar no seu dia a dia e saber que está usando aquilo ali para tal, né. Iniciar a aula com uma introdução, explicando para eles o que é volume, o que é capacidade, as siglas que eles verificam, metro cúbico, centímetro, decímetro cúbico, o litro, mililitro e decilitro. Pergunto para eles, o que é 500 ml? Prof, o que é ml? Né? Outra questão que é muito real, por exemplo, nas preparações, no caso, o que é um metro cúbico? Esses dias até a gente estava comentando, quem for trabalhar numa loja de material de construção, ele tem que ter muito claro essa questão do que é centímetro cúbico, né? Para ele poder fazer uma boa venda para o cliente, porque geralmente, por exemplo, quando se vai comprar um computador com uma loja uma loja típica, eles vendem um computador como se fosse uma geladeira, um fogão. Eles não entendem de explicar para o cliente
o que realmente, o tipo de máquina que o cliente pode comprar. Eles mostram ali, olha, esse é mais barato e tal, mas para que a pessoa precisa do computador, ele já fica em déficit, né? Porque, na verdade, eles estão ali para vender o produto. Então, se a pessoa não tem um certo conhecimento do tipo de computador que quer, acaba, às vezes, pagando um preço mais alto e levando um computador ruim, né? Aí vem o fechamento, como que eles compartilharam, não, mentira, vem as conversões comuns, eles olharam ali, eu já vou explicar a atividade que eu pensei, o fechamento, como que eles compartilham essas conclusões, porque, na verdade, eles vão ter que, o objetivo da atividade é, além de eles trabalharem em grupo, compartilhar a informação entre eles conseguir chegar no mínimo comum para entender a atividade. Pensando também, depois, no fechamento da atividade, naquele diálogo final, é que um grupo consiga alimentar o outro grupo com o conhecimento. E isso, para mim, é muito forte, porque nas tecnologias eu trabalho muito com pares, né, porque tem gente que gosta muito da questão tecnológica, tem gente que não gosta tanto, e tem aqueles que têm aversão. Então, eu tenho que entrar com essa construção entre pares, e dentro dessa atividade, o que mais prevalece é justamente isso, é o saber trabalhar em equipe e compartilhar a conclusão que eles chegaram. E a avaliação, participação, precisão nos registros, a capacidade de diferenciar o que é volume e o que é capacidade, o desempenho das conversões ali, porque a introdução, porque eu pensei, é só para eles terem uma noção, uma pequena base. Aí vai partir daquele aluno que vai buscar dentro da pesquisa, vai buscar ali mais informações, um vídeo para ajudar eles a entender melhor essa questão do volume e da capacidade, para que o professor, de fato, nessa atividade, se torne só o mediador. Não fica com esse... eu ia dizer peso, mas não é isso, de só passar o conhecimento, que na atividade mão na massa, que os alunos compreendam esse processo, porque senão a gente vai estar, na educação eu vejo que a gente está muito secando o gelo, né? Os alunos precisam aprender, estão chegando no 9º ano, muito deficitários da questão matemática, não têm compreensão de conceitos, e aí, na resolução dos problemas, a coisa fica feia, né? A atividade que eu pensei foi, primeira coisa, mostrar para eles a diferença da água doce com água salgada. Uma garrafa PET, né? E uma tampinha para eles verem, em termos visuais, o quanto de água doce a gente tem na tampinha. Quantas tampinhas a gente precisaria utilizar para encher a garrafa PET, para se ter noção do porquê que a gente precisa economizar água? Uma das, vamos dizer, da instigação que eu preciso passar para o aluno é ele entender que a gente precisa visualizar. Por exemplo, 1 litro de leite, né? Quanto que é meio litro de leite? Será que a gente tem que cortar a caixinha? Como que a gente tem que fazer esse processo? Né? A atividade em si é eles buscar para poder mostrar para os colegas em termos do volume, da capacidade que precisa, fazer essa conversão e a troca de informações que cada grupo chegou. É isso, professor. Perfeito, Sandra, perfeito. Eu acho que tu, pela tua experiência, pelo local que tu trabalha, pela tua atividade, tu traz para nós aqui alguma coisa muito importante, que é o aluno como protagonista da sua aprendizagem, né? O aluno não passivo, o aluno ativo.
e que ele, então, busque, o professor seja aquela pessoa que media, realmente ele vá atrás da informação, que é o que, de certa forma, o Volmar nos traz, o Matheus, agora ele não está mais aqui, mas também comentou que os alunos são muito dependentes do professor, parece que o professor tem que trazer o conhecimento pronto, né? E eu não gosto dessa expressão, passar conteúdo, porque a gente não passa nada, a gente não tira da cabeça da gente, bota na cabeça do estudante, né? A gente possibilita que, com as atividades que a gente proporciona, que a gente estimula, que eles aprendam, que eles desenvolvam o seu próprio conhecimento, né? Então, tu traz essa proposta, essa visão aí diferente e muito interessante. Tá, Sandra? Muito obrigada, foste muito bem. Só vou fazer uma colocação. Prof, nesse tempo que eu aceitei essa proposta aqui do município de Chapecó, eu percebi que a nossa preocupação é muito em que o aluno aprenda para tirar uma nota, né? No início que começou a questão da educação em tempo integral, que é a nossa proposta aqui, é iniciação tecnológica para que eles entendam o processador de texto, as questões tecnológicas nas mais diversas formas de aprender. Como eu me deparei com um público muito grande com dificuldade de aprendizagem, eu disse, bom, não vou poder usar a mesma prática para que eu faça com que eles entendam que o computador está aí, precisa ser utilizado, não pode ficar só no beabá, e que eles explorem as ferramentas, porque o futuro deles, enquanto eu estiver idosa, vai ser muito além do que a gente pode imaginar, né? Aí, então, a primeira proposta, no caso, é que eles gostem de estar ali. Eu parto do princípio que eles precisam gostar de estar 1h30 por semana comigo, aprendendo tecnologia sem utilizar registro, porque eu não tenho como dar conta de 230 cadernos, né, ou blocos, ou seja lá o que for, a gente já pensou em formas de eles fazerem anotações, e que eles busquem mais do que eu repasse. Então, eu jogo a proposta, eles sentam entre pares e, gente, eu não posso explanar para vocês vamos dizer, o êxtase que eu fico, porque eu tive retorno, nós tivemos já retornos, assim, incríveis, gente, incríveis. Daí eu comecei a perceber que em sala de aula, quantos erros eu pratiquei, porque eu queria e eu quero muito que eles aprendam. Mas eu entendi agora que eu preciso, primeiro, que ele goste de estar ali, porque quando a gente não gosta, eu também não gosto, não adianta, eu não consigo aprender. Quando eles começaram a se achar, sentam com um, não deu certo, sentou com outro, não deu certo, que toda aula a gente finalize com o que eles entenderam, o que a gente vai precisar trabalhar mais, eu comecei a ficar encantada. Então, nós temos um trabalho muito, muito sério envolvendo toda a questão tecnológica, impressão 3D, robótica, e que eu preciso dizer para os alunos ainda mais, tem que cuidar do material público, que a gente tem que dar valor para as coisas, né, e a gente tem que ter o respeito com a ideia do colega, a gente precisa trabalhar em grupo, que a gente não é ninguém sozinho, e que eles precisam pensar num futuro promissor, porque eu não quero ver eles batalhando em poder sustentar uma família e saber que eles têm condições de ser pessoas de sucesso. Então, eles dizem assim para mim, prof, tu nem parece nossa prof, tu parece nossa irmã mais velha, porque tu sempre dá conselho, tu escuta a gente falar, a necessidade que eles têm de se fazer ouvir, porque depois que colocaram, eu agradeci a Deus que tiraram o celular, né, mas depois que colocaram essa lei, eu percebi o quanto eles precisam se fazer ouvir, e muitos deles dizem assim, prof, lá em casa, o meu pai nem sabe se eu estou em casa ou não, porque ele diz assim, eu estou cansado, deixa o pai descansar, vai lá, vai brincar, né, e eles querem contar, então eu tenho eles mais, acho que realmente como filhos, do que como meus próprios alunos, só para compartilhar essa experiência, e quando puderem vir a Chapecó, sejam bem-vindos, tá,
recebo vocês aqui, sim, com certeza, e obrigado pela recepção. Ótimo, muito bom esses compartilhamentos de experiências. É isso que faz a gente crescer, dar uma motivada, né? E nos estimula. E também isso é um dos objetivos desses momentos que eu e o Carmo, eu e a Tanísia, pensamos nas nossas disciplinas. Momentos de socializar, atividades, conhecimentos, experiências, né? Muito importante. Faz a gente crescer e melhorar. Chegaste mais tarde, mas não vamos esquecer de ti, Maurício. Tua vez de apresentar a atividade, és o último do grupo. Prof, eu já apresentei segunda-feira junto com a minha turma, tá, prof? Só entrei para vir ver os colegas. Ah, realmente, tu me falou e o Carmo me disse que tinha o teu nome lá na lista. Tá certo. Lembro, prof. Tá? Lembro. Tu pegaste o finalzinho da apresentação da Sandra ali, né? Mas isso. O grupo foi muito bem, todo mundo muito bem para um sábado de tarde, então agradeço muito a presença de todos e deixo o espaço aberto para alguém que queira fazer uma avaliação, comentar, dar sugestões também para nossas próximas disciplinas, fiquem à vontade. Prof, eu queria agradecer a oportunidade, então, de poder apresentar no sábado à tarde, né? Porque a gente ficou bem apreensivo, assim, de não estar conseguindo se encaixar naqueles horários disponibilizados. Então, gostaria de agradecer e também a oportunidade de estar ouvindo os colegas aqui, que contribuíram bastante, assim, para a nossa formação. Muito obrigada. Sigo as palavras da Dani, né, agradecer também a professora, a doutora Silmara, por poder abrir esse espaço aos sábados, que realmente também para mim é bem complicado, ainda mais que nós estamos no período de avaliação, então está uma correria tremenda, então quando eu chego em casa é mais de 8 horas da noite, então eu fiquei também bastante apreensivo, eu até comentei com o professor Alessandro o medo de perder a disciplina por não ter o tempo suficiente para apresentar. Então, gostaria de agradecer também esse espaço cedido ao sábado e parabenizar os demais pelas apresentações, que sempre é um grande aprendizado para todos nós. Faço as palavras dos meus colegas as minhas, né? Queria muito agradecer. Eu, infelizmente, tinha colocado para terça-feira, mas aconteceu tanta coisa. Meu pai passou mal, eu tive questões no mestrado e não conseguiria apresentar, né? Então, sábado, eu trabalhei hoje de manhã, mas com o horário eu consegui, né, apresentar agora as duas. Então, agradecer, professora, pela sua disponibilidade, né, pela sua sensibilidade, na verdade, de pensar em nós que não conseguimos, né, apresentar dia de semana. E também queria deixar aqui meu carinho para a Sandra, que estava super nervosa, mas, Sandra, você foi muito bem, eu acredito que seus alunos tenham, né, um carinho muito grande por você, por essa sensibilidade. Eu costumo dizer que ensinar vai além do só ensinar aquele conteúdo, né, só a disciplina português, matemática, história, geografia, é uma questão mesmo de escuta, de parceria, de acolhimento, e a gente fica claro, você deixa claro para a gente, na sua fala, esse cuidado com os alunos, essa sensibilidade, isso faz toda a diferença, principalmente na área de educação, né? Não é só o conteúdo, é o acolhimento, é o amor ao aluno, é a escuta ativa para, às vezes, ouvir problemas, né, que não tem um outro lugar para desabafar, mas ele se sente acolhido ali naquele ambiente para poder desabafar com os amigos e com a professora. Então, isso é muito rico, é muito importante na área de educação. E é isso. Perfeito, é isso mesmo. Eu quero dizer que esses momentos com vocês, que a gente teve essa semana, foi intenso e foi de muito crescimento para mim também. E eu também sou uma pessoa que, inicialmente, a minha primeira formação não foi licenciatura, a minha primeira formação foi engenharia química.
E depois eu migrei para essa área, trabalhei 5 anos na atividade iniciativa privada, e aí fiz licenciatura em matemática e vim para essa área porque eu queria ser professora, pensando que a gente tem um compromisso muito grande com as novas gerações, em tentar deixar um pouquinho desse crescimento técnico e humano que as pessoas precisam, né? Então, eu acho que nós profissionais que vemos ainda a educação como uma possibilidade de profissionalismo, mesmo migrando de outras profissões, mesmo como não primeira opção, né, é muito importante, porque a gente traz a experiência também da outra profissão para essa, né, então eu gosto de ouvir quando outros profissionais vêm para a educação, e assim, espero que vocês permaneçam na educação e vejo que vocês são um profissional diferenciado, porque estão buscando uma formação continuada, buscar uma especialização que está sendo, de certa forma, exigente, né? Faz vocês ter que vir sábado à tarde, se disponibilizar, gastar aqui quase 2 horas do tempo de vocês para compartilhar conhecimentos e crescer com isso, né? Então, assim, só tenho a agradecer, tá? Muito obrigada. Lembrando que se alguém ainda não finalizou as atividades até amanhã, tá? Depois disso, a gente vai fechar as notas, certo? E até o ano que vem, acho que o ano que vem a gente se enxerga em alguma outra disciplina, ou nos TCCs, nas bancas, né? Em algum momento a gente se encontra, tá? Um grande abraço, então, a todos. Forte abraço a todos. Um abraço, obrigado. Parabéns, colegas. Tchau. Boa tarde, gente. Obrigada. Aí eu tenho que parar a gravação aqui.